Muitos vão omitir o que eu vou falar aqui, mas o que tem que ser dito. O desejo e o dinheiro são os dois maiores senhores de escravos do mundo moderno. Pensem bem no que eu estou falando aqui e caiam em reflexão. Galera, por que eu falo que o desejo, ele é um senhor de escravo? E ele escraviza branco, negro, índio, albino, todo mundo, literalmente todo mundo. Muitas vezes o desejo te leva a cobiçar coisas que você não precisa, te leva a você entrar em dívidas que você não precisava estar naquela dívida, porque você desejou tal coisa. E desejar não é um sentimento para você colocar como martirização, um sentimento de culpa. Nós temos o direito a desejar. Podemos desejar uma família, podemos desejar saúde, não tem problema nenhum. Só que muitas vezes a gente acaba desejando coisas materiais, não é por necessidade, e sim por ganância. Quando é por ambição, às vezes dá para passar um pano, entendeu? Mas quando é por ganância, por um desejo exagerado, é o extremismo, você acaba se tornando escravo daquilo ali. Posso usar inúmeros exemplos e muitos de vocês vão se identificar no que eu vou dizer aqui. Eu não vou olhar diretamente para a câmera porque eu estou no trânsito, tá? Então foco no trânsito. Muitas vezes você quer comprar uma televisão que você não tem condições de ter naquele momento. Só que você deseja, porque eu quero aquela televisão, eu quero aquela televisão, eu quero aquela televisão. O que você faz? Vai lá e compra a televisão parcelada em 10, 12, 18 vezes e fica pagando aquela televisão por um longo período de tempo. Já diminuiu o seu capital dentro de casa. Tá entrando dinheiro no jogo. Muitas vezes você já tem um celular, você já tem um telefone, mas você viu que o Joãozinho e a Mariazinha andam com o telefone do ano, que faz a mesma coisa que o seu telefone faz. A mesma coisa. Na maioria dos casos, eu digo para vocês, todos os telefones hoje em dia fazem a mesma coisa. Claro que um vai ter uma câmera um pouco melhor, outro vai ter uma câmera um pouco mais precária, mas hoje em dia nós estamos chegando num patamar que todos os telefones, os celulares, né, fazem, vamos dizer assim, ó, a mesma coisa. E você vê o Joãozinho, a Mariazinha, com um telefone novo, com um telefone da perinha, com um telefone da bananinha, e aquele telefone foi colocado no mundo para criar o quê? O desejo, criar uma necessidade. E você faz o quê? Não, eu quero ter o telefone da bananinha, eu quero ter o telefone da perinha. E você vai lá, paga um valor exorbitante num telefone, que muitas vezes nem memória tem. Por quê? Porque o Joãozinho, a Mariazinha andavam com um telefone desse. Foi por um desejo que você muitas vezes nem sabe por que você queria aquele telefone. Você foi lá e comprou, pagou um valor absurdo num telefone que faz o mesmo que o outro telefone fazia, pela metade do preço muitas vezes. Você novamente ficou atrelado em questões econômicas. Ou seja, o que eu falei lá no início? O desejo e o dinheiro, eles são os maiores senhores de escravos do mundo moderno. Porque muitas pessoas hoje em dia estão endividadas financeiramente, estão apertadas emocionalmente, porque dizer que uma coisa não leva a outra é mentira. No momento que você se aperta financeiramente, o psicológico já é afetado ao mesmo tempo. E nada melhor do que esse mundo moderno, falando de Brasil, onde a economia está caótica, para essas coisas se entrelaçarem e causar uma grande crise depressiva, crise econômica e crise depressiva nas pessoas. Muitas vezes, eu acho que isso aqui é um dos maiores males que acontece e é onde as pessoas caem numa armadilha muito grande. São dois objetos muito grandes do mundo moderno. Eu vou categorizar aqui para vocês, tá? Veículos, casas
e celulares. Minha observação, posso estar errado. Por que veículos? O veículo não é o valor de um celular. Se um celular está 5 mil, 2 mil, é um valor. Os veículos hoje em dia, no Brasil, estão na faixa de 10 mil reais para cima. Veículos em condições de andar, tá? E eu estou sendo leve, 10 mil reais eu estou sendo leve. As pessoas muitas vezes já estão endividadas financeiramente por causa que comprou uma televisão que não precisava, um liquidificador que não precisava, um celular que não precisava, mas estão desejando ter um carro que elas não têm condições de bancar. O que elas fazem? Vão lá na concessionária ou numa revenda de veículos, pegam as condições, que eu costumo dizer condições satânicas, né? De um banco XYZ e financia um veículo quase que 100%, quando muitas vezes acaba financiando 100% do veículo. Moral da história, acabou de entrar numa dívida que não tinha condições, já não tinha o dinheiro para comprar o carro à vista, ou a moto, enfim. Mas houve a brechinha da armadilha, que eu costumo dizer que é satânico por causa da brecha da armadilha. O desejo que eu quero ter este carro, eu vou ter este carro, mas tu não tem poder ainda de ter aquele carro. E tu não reconhece isso. Na verdade você sabe que não tem o poder, mas você quer. E as condições que vêm no ombrinho, no teu ouvido, não, compra, fazem que você acabe entrando num financiamento. Isso vale para financiamento e para consórcio também, tá, pessoal? Não estou passando pano para nenhum nem outro. Você vai lá, financia um carro ou financia uma moto. Agora você está pagando um veículo que não estava preparado para você para aquele momento. Muitas vezes você comprou um veículo que você não precisava. Daqui a pouco você precisava sim de um carro? Sim, mas poderia ter comprado um carro até mais barato, digamos assim. Mas, como o desejo de você estava dizendo, não, eu quero aquele carro, você vai lá e compra o carro mais caro. Já se endividou. E muitos brasileiros vão se identificar aqui, tá? Eu já fiz essa cagada de entrar no financiamento, porque eu queria. Eu, em vez de esperar um ano a mais, juntar o dinheiro, tinha uma parcela do veículo, não tinha o valor total, mas um ano juntando, guardando aquele dinheiro, eu teria o valor total do veículo, ia lá e comprava ele à vista. Eu, por não ter paciência e ter o desejo de querer ter aquele veículo, eu fui lá e dei um valor de entrada e financiei o restante. Moral da história, aquele veículo, aquele valor que eu financiei restante, eu tive que pagar o dobro. Até aí tudo bem, porque dinheiro se recupera, se trabalha. Só que sabe o que eu perdi ali? E toda negociação mal feita, vocês vão perder, vocês estão perdendo também, é tempo de vida. É energia que vocês estão jogando fora. Por que eu digo isso? Você não paga, raramente. Trabalha um mês, chega no final do mês, eu vou lá e vou comprar um carro. No outro mês, trabalhei o mês todo, vou lá e vou comprar uma moto. No outro mês, trabalhei o mês todo, vou lá e vou comprar uma casa à vista. Isso não acontece. O que acontece? Você junta parcelinhas, porcentagens do seu capital de entrada, que é o seu salário muitas vezes, da sua mão de obra, da sua matéria-prima, enfim. Você junta parcelinhas todos os meses para juntar um capital, um agregado, para ter o dinheiro depois como um todo e ir lá e comprar à vista. Entendeu? Quanto tempo demorou um carro de 20 mil? Quanto tempo demorou para você juntar 20 mil reais? Guardando 100, 200, 300 meses, de acordo com como sobra. Pensa nisso. Quanto tempo demorou? Quantas vezes você teve que se acordar de manhã cedo? Por exemplo, hoje eu me acordei 5 horas da manhã para fazer essa viagem. Entende? Quanto tempo você se acordou de manhã cedo, teve que ir para o trabalho, escutar desaforo do patrão, muitas vezes um cara nem um pouco empático, totalmente insensível, não está nem aí para o que está acontecendo na sua vida, com seus problemas, não está nem aí para você,
martelando a cabeça de você. Quanto tempo demorou para você juntar aqueles 20 mil reais? Aí você vai lá e faz o quê? Financia. Se você precisava de 10 mil reais para complementar o valor do veículo, vou financiar, porque eu vou pagar parcelinhas leves. Só que acontece o seguinte, quando você financia 10, você paga 20. Se não pagar 20, vai pagar 19 ou 18. Menos do que isso, acho raro. Acho muito difícil, tá? Geralmente vai ser o dobro. Se você ia demorar mais 6 meses de trabalho para juntar os 10 mil reais que faltava, agora você vai ter que trabalhar 12 meses e saiba que 6 meses desses 12 meses foram perdidos, porque não vai ter volta para você. No imóvel no Brasil é a mesma coisa. Infelizmente. Por um lado, eu diria que imóveis é muito mais negócio do que um aluguel. Deixo isso bem claro. Se você tiver condições de pagar, o aluguel vai ser indeterminado. Ah, mas eu vou pagar a casa de 200 mil, se achar uma casa por 200 mil, eu vou pagar 400 no final. O aluguel é indeterminado. A parcela da casa uma hora vai acabar. O que você prefere? Pagar o aluguel indeterminado e não ter nada, ou pagar a casa e supostamente ter algo? Entra no mesmo escopo, mas saiba que aquele valor que foi financiado desses produtos aí, aquele valor é literalmente um valor perdido. E depois a gente vai ter muito no aspecto de celulares. Eu acho que é uma das coisas do mundo moderno hoje em dia que as pessoas mais gastam em dispositivos celulares. E é ali onde está o maior vício, as maiores tragédias, onde que as pessoas podem... Ali está a tela onde as pessoas não têm filtro. Tudo que você vê ali está entrando na sua cabecinha, poluindo a sua mente, te causando mais desejo, e aquilo é um ciclo sem fim. Se você não souber cortar ou conter os seus desejos, você vira escravo dos seus desejos, condena a sua vida muitas vezes por causa dos seus desejos. Isso não vale só para questões materiais, não vale, tá? Isso vale para desejos sexuais muitas vezes, desejos românticos, desejos financeiros, vale para tudo. E aí você vira escravo daquilo dali e não consegue sair daquele ciclo, porque você agora está endividado, virou escravo do dinheiro. Muitas vezes suas contas estão em dia, mas para suas contas estarem em dias, você dorme mal, perde saúde dormindo mal, isso é fato. Trabalha, se era para trabalhar 8 horas, você vai dar um jeito de trabalhar 10, 12, porque muitas vezes o escravo dos seus desejos e do dinheiro é uma pessoa de compromisso, é uma pessoa compromissada, só que ela não consegue conter os seus desejos, só que ela tem o compromisso de pagar a dívida que ela fez. Se ela poderia trabalhar 8 horas por dia, agora ela vai trabalhar 10. 10 não deu para pagar as contas, vai trabalhar 12, 13, 14. Mas isso não pode no Brasil. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Quando a necessidade bate na porta, não existe regras, infelizmente. E outra coisa que eu digo para vocês, a ausência, a falta de controle no financeiro, o senhor de escravo chamado dinheiro, ele te compra se você não tiver um agregado, eu costumo dizer assim, moral e espiritual, que diga assim, não vou me romper para a propósito que está me surgindo. Porque se a pessoa souber que tu tá na merda, ela vem com dinheiro, ela te compra. Se você não se venderia em condições normais por 20 mil reais, você não perderia a sua honra por 20 mil reais em condições normais, você vai perder a sua honra por R$1.000, porque você está na necessidade de dinheiro, porque você não conseguiu conter os seus desejos e entrou numa dívida
absurdo. Então saiba disso, o dinheiro ele escraviza e o desejo ele te escraviza também. Se você não souber regular os desejos, eu costumo dizer equalizar os seus desejos, ele vai te escravizar, só que o dinheiro é pior do que os desejos. Se você deixar o dinheiro entrar no jogo, ele vai te escravizar de uma maneira muito, muito abrupta.